tamanho do universo, quem somos nós nesse universo, para onde nós vamos, de onde nós viemos. Só que eu estou perdido até hoje, Fabrício. Mas fica quieto, depois você fala da sua perdição. Então, hoje a ideia é passar para vocês, cientificamente, que aquilo é verdade. A ideia hoje é provar para vocês que tudo aquilo que a gente conversou sobre aquela consciência, que é aquele início de tudo, que a gente chamou de Deus, e que depois ele foi se emanando, e ele nunca perdeu o vínculo, toda emanação dele nunca perdeu o vínculo com ele. Então hoje a gente eu vou tentar de uma maneira muito simples, eu fiz uma pesquisa para poder fazer da maneira mais simples possível, para que vocês consigam entender, porque esse aqui é um assunto que é chato, se você for tratar ele de uma maneira muito didática. Então vou tentar trazer para o nosso universo, para a nossa vida cotidiana, né, algumas palavras que eu consiga colocar para vocês poderem entender isso. Então, se tiverem dúvida, por favor, anotem, guardem. Alguém quer pegar caneta, lápis, não precisa. Então vamos lá. Para a gente poder entender mediunidade, a gente primeiro precisa entender qual a estrutura física do universo. A gente começou a falar na aula passada sobre essa estrutura numa visão espiritualista. Mas é bacana a gente entender isso numa visão científica, de como isso funciona. Até os dias de hoje, esse conhecimento foi negado para a gente. A gente não tem acesso a isso. A gente não consegue buscar informação e as pessoas, na grande verdade, ninguém se interessa por isso, né? Há um tempo atrás lançaram um filme chamado Quem Somos Nós? Quem assistiu esse filme? Pois é, ninguém deu bola. Ninguém nem deu bola nesse filme. Esse filme passou no cinema lá na Paulista, ficou lá uns 5, 6 meses passando. Ninguém deu bola nesse filme. Toda vez que a gente vai falar sobre a parte da física quântica, essa vez que a gente fala sobre mecânica quântica, as pessoas não se interessam. Sempre a reação é a mesma. Você fala, a pessoa fala, esse cara é louco. Ninguém se interessa por isso, né? Existe um preconceito já da gente para esse tipo de assunto, né? E a gente precisa mudar isso. E aí o que acontece? Quando a pessoa aprende isso e começa a usar, e começa a ver que funciona, que existe, ela também não ensina para ninguém. É difícil a gente acreditar que existe uma onda eletromagnética que isso aqui, na verdade, toda essa onda, toda essa consciência é uma onda eletromagnética comprovada fisicamente. As pessoas entendem? Não. Elas sabem que o celular funciona, que a televisão lá em casa funciona, que o micro-ondas funciona, que tudo funciona, mas ninguém entende isso. Parece que é meio de propósito, que é para a gente não aprender mesmo, né? A gente traz com a gente um sistema de crença, desde quando a gente nasceu, que faz com que a gente não consiga aprender isso, né? Desde pequeno você aprende com as religiões, você é embutido dentro da nossa cabeça, no nosso inconsciente, um sistema de crença que impossibilita a gente de sair um pouco dessa caixa e entender esse mundo. E a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas, a gente precisa poder se soltar disso aí, largar o sistema de crença que a gente tem e começar a entender isso de uma forma diferente. A realidade da gente, a vida que a gente vive, ela é baseada no nosso sistema de crença. A gente vive exatamente no que a gente acredita. Só isso. Não tem segredo nenhum. Como o nosso sistema de crença é muito antigo e primitivo, e não dá liberdade para você poder evoluir, a gente vive só naquele mundo. E a gente não consegue sair disso aí. Esse universo que começou daqui, que se emanou,
criou as galáxias. Isso é uma energia que é pura consciência. E o que eu quero dizer com isso? Depois vocês vão entender melhor. Tudo que você pensa, você cria. Tudo que você quer, você consegue. Só que a gente não entende isso. A gente acha que isso é coisa da cabeça da gente. Se você fala assim, que vai ficar doente, você fica doente. Se você se propõe a comprar um carro novo e coloca todas as suas forças naquilo, você compra o carro novo. A gente sempre consegue aquilo que a gente quer, mas a gente não entende como é que isso funciona. E para a gente poder fazer isso, não precisa ter um doutorado. A gente não precisa ser formado em física ou não. É só a gente entender a estrutura básica do universo, para que ele está lá e como é que ele funciona. Já foram feitos inúmeros experimentos científicos que provam isso, mas nunca foi mostrado. Isso já acontece há mais de 150 anos, que a gente já está, os cientistas já estão fazendo experimentos que comprovam tudo isso que eu estou falando, mas ninguém fala nada. Por que não fala? Quais seriam as consequências disso? O que mudaria no mundo se isso fosse falado? É complicado isso. Então hoje, os físicos, os cientistas, eles tentam descobrir a mediunidade. Eles estão atrás de descobrir o que é mediunidade, o que é reencarnação, o que é vida após a morte. Os físicos estão atrás disso aí, eles precisam descobrir isso. A gente precisa evoluir. Porque quando isso acontecer, a gente vai ter um salto de tecnologia gigante. E faz 40 anos que a física não descobre nada. E eles estão atrás disso aí. A gente... Isso há 40 anos atrás? Não, faz 40 anos que a física não descobre nada. Há 150 anos que a gente já descobriu tudo o que eu ensinei, mas ninguém mostra. Mas ainda não conseguiram descobrir o espírito, não conseguiram descobrir por que a gente não vê o espírito, aonde que ele está, como é que ele se locomove, entendeu? Então a gente teve na humanidade várias revoluções, né? A gente teve o Renascimento, a gente teve a Revolução Industrial, a gente teve a Era Nuclear, que foi em 1945, a gente teve a Era Espacial, que foi em 69, quando o homem foi para a Lua. Então a humanidade foi evoluindo. E hoje a gente está na era dos computadores, né? Hoje, quem não sabe mexer no computador é analfabeto. Se você não tiver um e-mail, você não é ninguém. Daqui a pouco, se você não tiver uma conta no WhatsApp, também você não é ninguém, porque ninguém consegue falar com você. Então a gente está nessa era, né? Mas ainda a gente não conseguiu chegar na grande revolução, que é poder entender o espírito, aonde ele está, a vida após a morte, como é que ela funciona, a gente entender como é que funciona quando alguém desencarna, o que é isso, aonde a gente está. Isso ainda não aconteceu. Então a gente precisa, é o que você falou, a gente precisa entender aonde os espíritos estão, por que o médium, tem médium que consegue ver o espírito, tem médium que não consegue, como é que eles se movimentam de um lugar para outro, como é que é a vida deles fora daqui, em que frequência que eles estão, como é que é essa vida deles, né? Como é que é a matéria da onde eles vivem. A gente não conseguiu nada disso. Então nós estamos atrás desse tipo de informação. Antigamente, o que valia para a gente era o que a igreja falava. Então, se você olhar para trás, só era certo o que a igreja falava. Então, a gente teve a Inquisição, a gente teve lá, quando a igreja começou a falar que o que não era cristão era pagão, e aí se queimavam todas as bruxas, né? Todo mundo que tinha um pouquinho de lado místico era pagão, não era cristão. Então, a igreja, ela mandava e desmandava no mundo, porque só o que a igreja falava que era verdadeiro, o resto não era verdadeiro.
E aí foi gerando esse nosso sistema de crença, né? Foi aí que a gente começou, né, trazer isso do avô para o pai, para o filho, e a gente vai trazendo isso na nossa vida. Quem faz esse papel hoje? Porque a igreja não faz mais esse papel. Quem faz esse papel hoje é a ciência. Hoje em dia o homem virou muito cético. A gente só acredita naquilo que a gente pode provar. Enquanto a ciência não falar que isso é verdade, ninguém vai falar que é verdade. Então hoje quem está fazendo o papel da ciência, que é o papel da igreja, é a ciência. A ciência hoje que dita as regras da humanidade. É assim que é e acabou. E a gente engole isso, esse que é o problema. Agora você imagina o dia que a ciência provar que existe espírito, provar que existe vida após a morte. Imagina o dia que a ciência provar que a gente não morre. Na verdade, morte não existe. A gente só muda de vibração. Aí imagina o que vai acontecer com a igreja, imagina o que vai acontecer com todas essas crenças, imagina o que o Papa vai falar. Né? O que esses pastores vão falar que a gente daqui vai e acabou? Né? Ou que a gente tem que comprar um tijolinho para poder montar nossa casa no céu, né? E pagar com dinheiro. Né? Então isso aí, o dia que a ciência conseguir descobrir isso, muda todo o conceito de espiritualidade, muda todo o nosso conceito de vida. Então a gente começa a colocar em xeque, às vezes, qual é a vontade de se descobrir isso, né? Porque qual seria a revolução de tudo isso? Né? Será que vale a pena? Né? Eles gastam bilhões de dólares para poder mandar um robozinho para Marte, mandar não sei quem para a Lua, mas não existe investimento para poder descobrir isso. Não mesmo que tentam fazer isso. Poucos são os físicos ou os cientistas que vão atrás disso com recurso próprio. Então, no final do século XIX, começou-se um trabalho na física. Na verdade foram duas vertentes da física. A gente tinha a física tradicional, que a física tradicional ela ia buscar o macrocosmo, né? Então a física tradicional ia buscar o que existe no outro universo, né? Como são as galáxias, como é que isso é estruturado. Então a física tradicional foi buscar tudo isso aí. Aí tinha uma outra vertente da física, que a gente chama de física quântica, que foi buscar o microcosmo. Então eles foram atrás na essência fundamental, eles foram atrás do átomo, foi ver como isso é constituído, como isso funciona, né? Isso é uma briga danada, né? Físico quântico e físico que não estuda física quântica, eles se batem muito nos cálculos dele, nas coisas lá, que uma coisa funciona de um lado, não funciona do outro. Então a gente teve todas essas duas vertentes no início do século XIX trabalhando. E a física quântica é a física que conseguiu provar, né, que existe essa consciência, que Deus é essa consciência, que o universo funciona desse jeito, né, que aquilo lá, você pensou, você criou, né? A física quântica conseguiu provar que existe isso. Então eu estudei bastante isso para poder entender exatamente o que é, já que eles conseguem provar, eu queria saber como. Então eu tentei montar aqui de uma maneira muito simples para vocês poderem entender como é que eles fazem isso. Primeiro a gente vai entender o que é física quântica, né? Por que quântica? Você fala assim, João, por que eu preciso estudar tudo isso aí para poder aprender espiritualidade? Né? Eu vim aqui para aprender o plano. Vocês vão entender. Os físicos começaram a estudar como é que funcionava a irradiação de energia.
eles foram microcosmos, né? Então eles fizeram uma experiência, então, por que chama quântica, né? Eles fizeram uma experiência com uma barrinha de ferro e esquentaram essa barra. Essa barra de ferro, quando você começa a esquentar uma barra de ferro, ela começa a ficar vermelha e ela começa a aquecer. Aí se você colocar a mão do lado da barra, você já sente o calor da barra, porque ela está transmitindo esse calor. Ela está irradiando. E aí eles descobriram que essa irradiação dessa energia era feita por pacotes. Ela não era feita por pedaços. A gente não mandava um pedaço, um pacote e meio. Era um pacote ou 2 pacotes. E aí eles nomearam isso aí, de cada pacote, é uma palavra latim, tá? Na verdade, um pacote é um quanto. E aí 2 pacotes, 2 quantas. E daí surgiu o nome física quântica. Isso é mais para vocês poderem saber de onde veio. Tá? Então a física quântica ela foi chamada assim porque foi descoberto que essa irradiação era só feita em pacotes. Então, como o nome foi dado, o nome em latim, que era quantum, e 2 pacotes era 2 quantas, aí ficou física quântica. Tá? Mas é só para a gente poder saber de onde veio. Aí eles descobriram que todos os átomos funcionam da mesma forma. A transmissão também é feita em pacote. Depois tudo isso vai ficar claro para vocês. Tá? Não existia envio e recebimento de pacote pela metade. É sempre um pacote, 2 pacotes, 3 pacotes. Diferente da física tradicional, a física quântica, a física tradicional, primeiro eles montam toda a teoria, né? Eles montam toda a teoria, aí depois eles vão atrás de provar essa teoria. A física quântica é diferente. Ela faz o experimento, aí depois eles montam a teoria toda para explicar por que aquilo funciona assim. Tá? E aí os físicos começaram a estudar as partículas elementares, né, do átomo. Aí eles começaram a estudar o elétron, o próton e nêutron. Isso aqui, para quem faz tempo que não estuda, né? Aí tem um negócio chamado fóton também. Fóton, na verdade, é um quanto de energia, né? É um pacotinho de energia. E aí eles começaram a estudar e foram vendo que tudo isso funcionava tudo da mesma maneira. Porque a física quântica vai para o microcosmo. Né? Então eles foram até o final, até onde eles foram conseguindo. Tem mais coisas, mas acho que não vale a pena estar falando. Tá? Aí começou um estudo, e aí tem um experimento famoso, que é o famoso experimento da dupla fenda. Alguém já ouviu falar? Alguém ouviu falar? Como que chama? Dupla fenda? Experimento da dupla fenda. Às vezes a gente pensa com outro nome. O experimento, não, é esse nome mesmo. O experimento da dupla fenda, eu assisti, eu acho que umas 50 vezes a explicação disso aí para poder entender. Então eu vou tentar passar da maneira muito simples para vocês. Tá? Imagina que a gente tem aqui uma parede e aqui a gente tem um canhão que a gente vai... Isso aqui foi feito em laboratório, tá, gente? Eu estou falando para vocês, foi feito em laboratório, é comprovado em laboratório. Tá? Então eu vou mandar partículas aqui sólidas para cá. Esse canhão vai ficar atirando aqui. Você concorda que aqui vai
amontoado de pontos que ele vai colocar lá. Se eu colocar aqui uma madeira, e nessa madeira eu fizer um furo e continuar mandando partícula de matéria para cá, ela vai continuar fazendo isso, porque matéria funciona assim, né? Se você pegar uma bola de bilhar e ficar jogando, ela vai fazer esse caminho, porque é matéria. Tá? Se eu fizer o mesmo experimento com água, e eu bater como se fosse fazer uma onda, a onda ia fazer assim, quando ela batesse aqui, ela ia quebrar em duas. E ia espalhar mais, né? E ia vir para cá. Porque não é matéria, é onda. Tá? Aí, se eu viesse aqui, tá mal feito, peraí. Se eu viesse aqui e fizesse o mesmo experimento, mandando partícula de matéria, eles viram que a matéria, quando passava daqui, ela se comportava igual a uma onda. Ela vinha para cá e aqui ela atingia vários pontos. Ela quebrava igual onda, mas é matéria. Não pode quebrar que nem onda. Aí os caras falam assim, pô, isso não é impossível, né? Quando você fala em, por exemplo, você fala em onda, você fala em água. Isso, eu quero para você poder entender a onda. Quando você fala em matéria, você está jogando... Eu estou jogando elétron, é uma partícula de matéria, isso é feito em laboratório, não dá para a gente poder fazer esse experimento assim, entendeu? Então eles viram que a matéria, passando aqui, ela se comportava igual a uma onda, por isso que é o experimento da dupla fenda. Ela se comportava igual a onda, quando ela chegava aqui, ela quebrava como se fosse onda e fazia vários pontinhos aqui. Em vez de acertar só 2 pontos aqui, ó, ela fazia vários pontinhos. Ele falou assim, pô, a matéria é onda, está se comportando como onda. Aí, os caras falam assim, pô, mas vamos ver o que acontece quando ela passa aqui, se ela quebra, se bate uma... O que acontece? Aí eles colocaram uma fumadora, só que, vamos pensar isso no mundo quântico, tá? Eles colocaram alguma coisa para observar essa matéria, que passava aqui e se mostrava como onda. Só o fato deles colocarem alguma coisa para observar, quando foi feito o experimento de novo, ele se comportou como matéria. Não era mais, eles não fizeram nada. Eles só colocaram um observador. Eles colocaram alguma coisa para observar esse experimento. Na hora que colocou para observar, ela voltou a ser matéria. Ela não se comportava mais como onda. Então, o que a gente tira disso aqui? Por que eu quis passar isso para vocês? O que a gente tira disso aqui? O universo todo é uma onda eletromagnética. Quando a gente fala que o que a gente quer, a gente cria, é porque nós somos os observadores. Esse observador aqui, somos nós. Então, quando a gente quer, a onda que passa aqui, o elétron que passou aqui, ele se comporta exatamente como você quer que ele se comporte. Porque ele tem consciência. Porque não tem como, não fizeram nada diferente. Essa matéria aqui tem consciência. Quando a gente fala que Deus, aquele começo de tudo lá, é uma energia, que é uma consciência, foi provado em laboratório que ele tem consciência. Que só o fato da gente querer que ele seja alguma coisa diferente, ele muda. Não precisou fazer nada, é só olhar. Então eles começaram a provar que todo aquele universo que foi criado a partir do início, toda aquela consciência, aquela energia eletromagnética que envolve tudo, ele tem consciência. Deus tem consciência. E quando a gente fala que a gente muda a nossa vida, é porque nós somos os observadores da nossa vida. Nós observamos e nós fazemos com que a nossa vida mude.
a partir daquilo que a gente quer. O mundo que a gente vive é exatamente o mundo que você quer viver. Aí você fala assim, não, mas não é isso, o seu subconsciente é o mundo que você quer viver. Porque se você começar a observar o mundo de uma maneira diferente, ele vai mudar. Porque toda essa matéria que está aqui, ela tem consciência. Isso aí, se vocês quiserem se aprofundar o assunto, tá? Eu estou falando aqui, eu não sou físico, eu não tenho didática nenhuma para poder explicar isso tecnicamente, tá? Mas se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem procurar na internet, experiência da dupla fêmea, vocês vão achar muito material que explica mais técnico, num assunto, com palavra mais técnica, né? Vocês poderem entender tudo isso aqui, tá? E aí eles viram que eles estavam fazendo com o elétron, mas eles descobriram que tudo funciona igual. O elétron, o próton, o nêutron, o fóton, tudo funciona igual. Quer dizer, toda energia que existe no universo funciona desse jeito. Toda energia que existe no universo tem consciência. Aí saiu aquele livro chamado O Segredo, né? Quem leu esse livro? Quem viu o filme O Segredo? O que o Segredo ensina? Segredo. Exatamente o que eu estou te falando. Porque eles descobriram que isso funciona. Então aquele livro, o filme O Segredo, ele explica como é que você faz para você mudar a sua realidade, para você mudar a sua vida. Porque lá, eles não colocam tecnicamente, mas lá eles falam que o universo tem consciência, que a gente muda a forma que a gente quer viver, é só a gente olhar do jeito que a gente quer que seja. Nós somos o observador da nossa própria vida. Cada um de vocês é observador da sua própria vida. Se você falar... Eu coloquei até um item aqui para poder falar para vocês, que é uma palestra que eu fiz também, que fala sobre dinheiro, né? A gente tem dinheiro dependendo se a gente gosta do dinheiro. Depende de como a gente trata o dinheiro. Porque dinheiro também é energia, tudo é energia. Né? Então, eu sou observador em cima do assunto dinheiro. Como é que é dinheiro na minha vida? Né? Aí vem as crenças que a gente traz lá das vidas dos pais, dos avós, que vem de tudo, né? As crenças que a gente traz, que a gente acha que dinheiro não traz felicidade, que para você evoluir espiritualmente você tem que ser humilde, pobre, senão você não é um cara evoluído espiritualmente. A gente acha que dinheiro só traz briga, a gente lembra que em casa só tinha briga por conta de dinheiro. E aí qual que é a crença que a gente guarda na nossa cabeça? Dinheiro não presta. E aí, como é que a gente observa dinheiro na nossa vida? Do jeito que a gente guarda, com as crenças que a gente traz. Então, não vai ter dinheiro. O dia que vocês começarem a ver dinheiro como uma coisa boa, como uma coisa que vai trazer coisa boa para vocês, o dinheiro vem. Tem assim, quem já não falou aqui, assim, não, dinheiro não é tudo na minha vida. Eu podendo ter minha casinha, dinheiro não é tudo na minha vida. Né? Mas como é que você trata o dinheiro? Eu falo assim, na palestra que eu dou, eu falo assim, imagina que você pega o seu amigo e fala assim para ele, não, você não é importante na minha vida. Importante é eu estar aqui no terreiro. Não, você não é importante na minha vida. Ele vai embora. Ele não vai ficar perto de você. E a gente fala isso. Dinheiro não é importante. Lógico que é, gente. Precisa viver, precisa viajar, precisa pagar a conta, precisa comer. A gente vive num mundo que é capitalista. A gente não vive num mundo evoluído espiritualmente, onde a gente não precisa de nada disso. Não precisa. E dinheiro é necessário. A gente tem que começar a pensar isso como energia boa. Então, comecem a observar
Esse é um exemplo, mas comece a observar tudo na vida de vocês. Como é que vocês veem isso? Qual que é a crença que vocês trazem disso? Né? Como é que você vê a sua saúde? Você acha que você está sempre doente, está sempre ruim? É como você se observa, é assim que você vai ser. Entendeu? Esse aqui é mais complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês. Foi feito um outro experimento, que eles pegaram 2 elétrons e emparelharam esses elétrons. O elétron tem um spin. O spin é uma rotação. Um roda para cá, o outro roda para lá. Quando você emparelha 2 elétrons, eles não se soltam nunca mais. Isso é provado no laboratório. Então você emparelhou, ele não se solta nunca mais. Mesmo que um esteja aqui e o outro esteja a 1 ano-luz daqui. Você emparelhou, eles não se soltam nunca mais. Aí você fala assim, a maior velocidade conhecida é a velocidade da luz. Mas se eu colocar um elétron aqui e colocar outro a 1 ano-luz daqui, e eu virar o spin desse elétron aqui, que está virando para baixo, quando ele virar para cima, como é que você explica que automaticamente, no mesmo instante, esse que estava virando para baixo, esse que estava virando para cima, vai virar para o outro lado? Se está 1 ano-luz, ele tinha que demorar 1 ano para fazer isso, né? Se existe uma transmissão eletromagnética, se existe um transmissor, né? Ele tinha que demorar 1 ano para poder virar. Só que ele vira no mesmo instante. Então isso prova que o universo ele é todo ligado. Tudo que acontece no universo acontece instantaneamente. É uma massa só, não tem que ter comunicação daqui até aqui, porque é uma coisa só. Isso foi comprovado em laboratório. Não é coisa da cabeça de físico, não. Tá? Então, se a gente for pensar que no início essa energia era uma coisa só, e aí quando ela começou a se manifestar, você concorda se era uma coisa só, ela estava toda correlacionada? Estava tudo ligado. Quando ele começou a se manifestar e foi criando o universo como um todo, eles continuaram ligados. Porque não tem como você desconectar o que já está ligado ali. O que já foi plugado um no outro lá, para vocês entenderem, você não despluga mais. Então, todo o universo está ligado. Tudo o que acontece está ligado. Vocês vão entender isso quando eu for falar uma outra coisa mais para frente. Guardem isso. Espera só um pouquinho que eu acho que eu vou mudar isso. A gente pode entender que a única realidade que a gente tem no universo, a única realidade que a gente tem no mundo, é essa consciência. É essa energia que vibra em tudo que a gente, em todas as galáxias, em todos os universos na Terra, é essa consciência. E o padrão vibratório dessa energia que fala em qual lugar você está, em qual dimensão você vive, e se você é uma matéria ou se você é só energia. Isso depende da vibração disso aqui, tá? De toda essa energia. Quanto mais frequência, mais sólido é. Tá? Vamos fazer um outro desenho aqui para você poder entender. Eu estou tentando ser o mais simples possível, tá, gente? Naquele desenho que a gente fez lá, a gente colocou Deus aqui, né? Que era o começo de tudo, né?
Então, quanto mais vibração a gente tem, quanto mais vibra essa energia, quanto mais ela vibra, mais sólido você é. Então a gente não estava naquele último nível lá? Então a gente começa a entender como é que funcionam os planos espirituais. Então eu diminuo um pouco a minha vibração, eu estou em outro plano. Eu diminuo um pouco a vibração, eu estou em outro plano. Eu diminuo mais um pouco, eu subi para outro plano. Quando a minha vibração tender a zero, que não existir vibração, eu sou o próprio Deus, sou o próprio campo. Então a gente começa a entender, a partir da ciência, que os locais onde ficam os espíritos, as camadas onde ficam, nada mais são do que padrões de vibração diferente de energia, por isso que eles estão lá. Por isso que quando os Budas, né, o pessoal que faz meditação, o que eles buscam? Alcançar o Nirvana, né? Então o que eles fazem? Na meditação você vai diminuindo a sua energia. Conforme você diminui a sua energia, a sua vibração, conforme você diminui a vibração, você vai tendo acesso a outras dimensões. Aí você consegue fazer a projeção astral, você sai do corpo e consegue visualizar outras dimensões. Então quando a gente consegue fazer uma meditação e diminuir o nosso padrão vibratório, né, as nossas células, nossos átomos começam a vibrar menos, você consegue mudar e começa a ver o plano espiritual. Tá? Eu vou falar para vocês que a noite passada eu tive um sonho bacana. Um sonho. Eles me pegam à noite me visitando. Não é assim sempre que eu quero, é sempre que eles querem. E aí eu estudei bastante sobre o universo paralelo, né? E aí eles me mostraram como é que é isso, que eu vi. Então, eu estava numa rua, até comentei com a Márcia, estava numa rua, andando, aí eles me levaram, tinha os carros estacionados, aí tinha uma casa, entrei na casa. Quando entrei na casa, eu estava em outro lugar. Aí era um campo danado, um monte de casa não, algumas casas, mas assim, bem separadas, 100, 200 metros cada uma, assim, sabe? Como se fosse uma comunidade. Aí tinha planta, tinha rio. Aí eles foram me mostrando. Aí eu cheguei no lugar onde tinha um rio grande que passava, e era a rua onde estavam os carros. Mas não estavam olhando os carros? Eu falei, não. Isso aqui é outro universo. Então, o universo paralelo é isso. São vibrações diferentes no mesmo lugar. Então, quando você estuda o universo paralelo, você vai entender que aqui a gente está sentado, mas nesse outro universo onde a vibração é diferente, aqui pode ser uma fazenda, pode estar passando vaca aqui. Entendeu? E isso a gente prova, mostrando que é por conta disso, por causa da vibração, que a gente consegue ter esses universos. Eu demorei para entender meu sonho, que não é sonho. Eu acordo cansado pra caramba. Às vezes eu falo pra Márcia, eu quero dormir, eu falo pra eles assim, não me levem, eu quero dormir. Aí tem dia que eu falo pra eles, eu vou passear. Aí ele deita na cama, desmaia, se acorda no dia seguinte. Alguém já ouviu falar num negócio chamado Câmara de Faraday? Sabe quem serve isso? Pra quê? O que é? Câmara de Faraday. Faraday. A câmara de Faraday é se você tiver que bloquear celular, imagina que nos presídios, para bloquear celular, é a coisa mais fácil que tem, é só montar uma câmara de Faraday. É uma forma de você bloquear qualquer transmissão de energia eletromagnética. Não passa nada. Você monta uma câmara de Faraday e você não consegue transmitir nada. Tá? Se entrar com o celular lá dentro, ele não vai funcionar. Não tem sinal. Tá? Então eles fizeram um experimento assim. Tem celular que já vem com isso. Hã? Tem celular que já vem com essa câmera. Eles fizeram um experimento bem bacana. Eles montaram duas câmeras dessas, distantes. Tá?
Quando eu falo distante, é bem distante. Uma num continente e outra em outro continente. Isso foi uma experiência que fizeram. Estados Unidos e Suíça. Aí que eles colocaram aqui, eles colocaram os voluntários aqui, colocaram lá, vou colocar aqui, ó, 3 pessoas, não mais. Eles sabiam que iam participar de uma experiência, mas eles não sabiam que hora isso ia acontecer, que dia isso ia acontecer. Eles estavam lá, dentro daquela, falaram assim, ó, vai acontecer. Eles ficaram lá. Aí aqui nessa outra, eles colocaram um médium, um paranormal. E esse cara também sabia que ele ia fazer alguma coisa, mas ele não sabia a hora que ia ser feito. Então ninguém sabia. E os dois grupos estavam dentro dessa câmara onde não tinha como passar nenhuma energia eletromagnética de um lado para o outro. Não saía e não entrava. Aí chegou uma hora do dia, os caras chegaram para esse cara aqui e mostraram para ele todas as fotos das pessoas que estavam aqui. Esses caras aqui estavam ligados, deitados, ligados naquele negócio que fica medindo o seu cérebro, sabe? Como é que chama? Eletrocefalograma lá, né? E estava todo mundo lá, cada um com o seu, cada um com a sua telinha, mostrando como é que estava funcionando a vibração que estava no seu cérebro. E aqui tinha um ligado nesse cara, gravando como é que estava a vibração dele. Aí chegaram para esse cara e falaram assim, olha, escolhe uma das fotos. Aí ele escolheu uma das fotos, que era uma das pessoas que estão aqui. Agora dá um passe nessa pessoa. Manda energia. Aí ele foi lá, fez assim com a mão, e começou a mandar energia. Na hora, a maquininha começou a fazer aqui, no que estava captando o cérebro dele. No mesmo momento, o cara que foi escolhido na foto, que estava fazendo, vou fazer assim, ó, vocês poderem entender melhor. Aqui, o negócio dele estava assim. O cara que ele escolheu na foto, estava assim. Na hora, no exato momento que ele começou a dar o passo, o cara que ele começou a mandar energia, o que estava aparecendo aqui sobrepôs ao que estava aparecendo aqui. Quando eles foram fazer, tirar a prova, eles foram ver que exatamente o que estava lá veio para cá. E não conseguia, não tinha como passar nenhum tipo de energia eletromagnética ali. Agora vocês lembram que a gente falou do spin? Que a gente está ligado, por isso que funciona a cura à distância. Não, aí dá para provar, fala assim, ó, por que funciona a cura à distância? Porque é assim que funcionam as partículas. Quando você mexe aqui, mexe lá automaticamente. Nós estamos todos ligados. Então a gente consegue provar aqui que dá para fazer cura à distância. Que na hora, o cara começou a dar o passe, mudou aqui. Esse cara fica louco isso, né? Só um comentário, uma dos princípios do Reiki é isso. Sim. Então, como eu falei, como é que a gente evolui? Por que eu estou falando sobre tudo isso? A gente falou aula passada e falou essa aula. Está falando agora. Porque eu descobri que a Umbanda, como todas as religiões, tem uma falha tremenda. Né? Ela tem um furo enorme. Porque a gente, vamos falar da Umbanda, que é um mundo que a gente entende. A Umbanda, você trabalha para ajudar o próximo. Então você faz trabalho, você faz entrega, você acende vela. E para ajudar o problema da matéria do próximo, sentimental, seja lá o que for. E faz para você também. Mas para resolver o seu problema de emprego, de saúde. Que religião que ensina a gente a evoluir? Como alma. A Umbanda não ensina isso. Como é que você evolui como alma? Você poder entender tudo isso, poder começar a pensar. Então por isso que eu estou querendo ensinar isso para vocês. A gente poder entender uma coisa que a Umbanda não ensina. Né? Como é que os Budas, os tibetanos lá, aqueles caras lá, eles
fazem essa evolução? Eles meditam. Então, conforme eles estão meditando, eles estão mudando o plano astral que eles vão diminuindo a vibração deles e vão chegando e fazendo a evolução da própria alma. Então a gente precisa encontrar uma forma de também evoluir. Não só fazer para os outros e achar que a gente está, quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe. Tudo bem, eu estou mandando uma energia e estou recebendo outra. E o que eu estou fazendo para evoluir realmente na minha alma? Né? A gente precisa começar a entender isso e começar a procurar formas de viver de uma maneira diferente para que a gente realmente possa evoluir. Não só ficar fazendo o trabalho dos outros para poder ajudar. E aí, o dia que a gente entender isso, a gente vai entender a morte. Aí a gente vai poder parar de chorar quando alguém morre. Aí a gente vai começar a entender que quando a pessoa morre, ela só está deixando essa casca, que na verdade é um corpo produzido por alguém, né? E onde você passa a vida inteira aqui na Terra preso dentro dele, e ele tende a envelhecer, porque a gente precisa voltar para onde a gente veio. E aí quando a gente morre, a gente abandona essa casca, que o pessoal enterra e depois fica lá rezando, né? Toda vez que é dia de defunto, vai lá e reza lá vai lá no cemitério e reza, não tem mais nada lá. A alma que tinha que estar lá, já foi, ela usou já aquela roupa ficou velha. Então quando a gente começa a entender e evoluir, a gente começa a entender o porquê que existe a morte e onde estão as pessoas. A gente para de sofrer, porque elas estão num lugar onde você só não consegue enxergar porque ela está num padrão vibratório diferente. E a vida fica mais fácil assim. A gente para de sofrer porque não precisa. A gente vai ter saudade, sim, mas para de sofrer. Certo? E aí a gente pergunta o que vem a ser um paranormal, né? O que é uma pessoa que tem essa mediunidade? O que é a pessoa, né, que consegue ver essas coisas, consegue ver espírito? É uma pessoa que a diferença sua e dela é que ela aprendeu a canalizar essa energia. Ela já entendeu de uma forma lúcida ou não, né? Às vezes ela faz nem sabe o que está fazendo, mas ela já aprendeu a trabalhar a energia. Então o cara, quando está dando passe, às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo, ele sabe só que está dando um passe. Mas ele aprendeu a trabalhar a energia. Não sabe o que está acontecendo, né? Energeticamente falando. Entendeu? Então, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a colocar muito em xeque a minha religião. Porque tinha muita coisa que ia contra. Mas depois que eu entendi, eu vi que isso me dava mais força para a minha religião. Porque agora eu sei que eu tenho, porque o homem por mais que você tenha fé, por mais que você acredite, se alguém provar para você, você vai acreditar mais. Né? E como está provado que cura à distância agora funciona, porque está provado cientificamente, então agora eu vou acreditar muito mais. Mas era assim, pô, você não acreditava? Não, sempre acreditei. Mas o homem é assim. A gente, quando prova, aí você fala assim, agora, então você sabe que funciona. E aí, como você é um observador, e você quer que aquela pessoa fique boa, você visualiza ela boa, você vai conseguir fazer ela ficar boa. Não precisa, quando eu falo que eu coloquei em xeque, eu falo assim que não precisa um ritual enorme dentro da Umbanda para eu poder cuidar da pessoa que está ali. O ritual existe, que é para poder, para quem não sabe como tratar essa energia, fazer essa energia fluir e mandar. Mas quando você aprende, você faz assim.
matéria que existe na Terra, não sei se está muito confuso, tá, gente? Depois vocês... Toda matéria que existe na Terra existe no plano espiritual. Então, se hoje aqui a gente tem um copo, é porque já foi inventado um copo aqui. E a gente tem copo aqui também. Se aqui a gente tem planta, aqui também tem planta. Tudo que existe no nosso plano aqui, existe no plano espiritual. Pode acreditar. Então, em cima de tudo isso, a gente precisa começar a repensar a nossa vida. A gente precisa começar a repensar os nossos conceitos. Está na hora de a gente começar a quebrar esses paradigmas. Está na hora de a gente começar a colocar para fora aquilo que a gente está aprendendo. Começar a pesquisar e buscar isso aí. A gente não pode mais viver em cima das crenças do passado. Está na hora de a gente poder evoluir. Assim, é difícil você encontrar esse tipo de informação, mas quando encontra, está na hora de a gente usar ela para poder evoluir. Começar a ver a vida do mundo de uma forma diferente e parar de achar que Deus é um velhinho que está lá com uma bengala para dar na cabeça de todo mundo. E como diz o Laércio, né, ele fala assim, se você fizer alguma coisa errada, eu vou te mandar para o inferno por resto da sua eternidade. Pô, Deus é malvado para caramba. Não é? Então a gente precisa começar a entender que Deus é essa consciência. Deus é toda essa energia. Deus é tudo isso. E que a gente consegue mudar a realidade da gente. Que nós somos observadores, está provado na física. A gente consegue mudar. Então a gente precisa começar a quebrar esses paradigmas e começar a pensar uma vida melhor. Porque se a gente começar a pensar uma vida melhor, a gente vai ter uma vida melhor. Entendeu? A gente precisa entender que nós fazemos parte dessa consciência enorme. Só que nós viemos até o formato de mônada, lembra que a gente conversou? E quando a gente chega nisso, a gente tem um esquecimento. E a gente não lembra disso. Mas eu estou lembrando vocês disso agora. Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos parar de colocar a culpa nos outros, que na verdade a culpa é nossa. Né? As coisas não funcionam, é você que faz as coisas não funcionarem. Não é o outro. E quando a gente começa a ter muito encosto perto da gente, é porque a gente também é um encosto. Porque a gente só atrai semelhantes perto da gente. A gente não dá para você vibrar A e receber B. Então quando a vida da gente começou a estar complicada, está na hora de a gente olhar para nós e ver, nós estamos complicados também. Você começou a aparecer muita coisa ruim, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Porque não dá para você vibrar uma coisa boa e receber uma coisa ruim. Não dá para você vibrar um bom emprego, um bom salário, uma boa casa e não ter nada disso. Então a gente precisa realmente acreditar nisso. Usar isso a nosso favor. Fazer meditação é muito bom. Aí você fala assim, mas como é que eu vou fazer nesse mundo? Faz quando dorme. Eu faço quando durmo. Eu ponho minhas musiquinhas no ouvido aqui, ó. Vamos para mais. Dizendo, boa noite, vamos embora. Quando a gente fala que meditação serve para tudo isso, né? E serve também porque a gente recebe todo dia à noite. Então, se você não dormir à noite, você passa mal no dia seguinte, né? O dia é uma desgraça, é uma tranqueira. Por quê? Todo dia, aqui na Terra a gente tem que comer, né? Para poder manter o nosso corpo. E como é que funciona para manter a nossa alma? Todo dia, quando a gente dorme, a gente recebe do universo um pacote de energia, né? Que é o nosso arroz e feijão que vem do universo todo dia. Quando você não dorme, você não recebe isso. E isso acontece perto das 2 horas da manhã. Se esse horário você não está dormindo, pode ter certeza que sua vida, o dia seguinte vai ser enrolado.
que é mais ou menos nesse horário que é a hora que a gente recebe essa radiação. Só que a gente consegue, a gente tem aquele valor limitado, né? Toda noite a gente recebe aquela marmitinha só, né? Se você faz meditação, você abre um canal e recebe muito mais. Então você se alimenta da energia do cosmos de maneira muito maior. Né? E a gente consegue repor isso aí, né? Quanto não ficou para trás, né? E se alimentar disso. Então meditação é uma coisa muito boa. Gente, hoje a aula é tudo. Porque o negócio é complicado. Então eu queria deixar um tempo para vocês poderem perguntar. Eu poderia explicar e depois se eu falo mais alguma coisa vocês poderem entender. Vamos lá. Você acabou de falar da materialização, deixa eu ver se eu lembro que eu marquei aqui. Quando acontece, por exemplo, você falou que a ciência não conseguiu provar como que a gente consegue ver os espíritos. Sim. Eu tenho essa mediunidade, eu consigo ver. Em novela, em filmes, já vi de espíritos se materializando e as pessoas veem, né, alguns privilegiados. Como que isso acontece? Eles se materializam realmente? Sim. Ou a gente... Ele muda a frequência, você não sabe fazer isso, mas ele sabe. Então aqui ele tem uma frequência no mundo espiritual, e aqui a gente tem uma outra frequência, que a gente é matéria. Quando o Espírito quer se manifestar aqui, para que você realmente veja, se materializar, ele muda a frequência dele. Ele sabe fazer isso. A hora que ele muda a frequência dele, ele aparece aqui. Ele se torna mais denso. Isso. Não tem aqueles caras que materializam, ele pega na mão, faz assim, te dá uma pedrinha? Não tinha o Sai Baba que fazia? O Sai Baba mandava assim, ó, ele soltava pozinho uns para os outros, né? Ele fazia assim e dava um pozinho para você. O que ele fazia? Ele sabia fazer. O Sai Baba foi um cara que estava na Índia, lá no Tibete, né? Um cara super inteligente, evoluído, né? E o que ele fazia? A única coisa que ele aprendeu a manipular a vibração da energia. Então ele pegava uma coisa que já existia no plano astral, fazia vibrar mais, materializava e dava para as pessoas. É a mesma coisa que o Thomas Green Morton fazia com o papel, ele transformava. Sim, ele diminui a vibração para você poder trazer a matéria aquilo ali. Agora você imagina, isso que eu falo, o homem não descobriu isso ainda. Você imagina o dia que o homem descobrir como é que isso funciona. Aí vai ser legal. Porque aí você vai poder ter um celular que vai falar com o morto, né? Para quem descobrir isso, vou ligar pro meu avô. Garanto que ele não vai ter esse celular. Você entendeu? Não vai ter esse celular. Mas você entendeu? O dia que ele descobrir como é que funciona isso, É só nota de 100, irmão. qual vai ser a dificuldade de você falar com o morto? Nenhuma. Só precisa descobrir. A gente amigo fala, né, então? Em uma das palestras do Chico Xavier falando, ele disse que já estão desenvolvendo no plano espiritual um aparelho que vai fazer de nós daqui se comunicarmos com Tudo, primeiro, é feito no plano espiritual. Se a gente não tem aqui, porque a gente não tem permissão, porque a gente não tem como lidar com isso. Quer dizer que não foi feito. Então, tudo é feito primeiro no plano espiritual. Isso pode ser que já esteja até sido já inventado, já está pronto. Mas não foi passado ainda, porque a gente não tem capacidade ainda para poder ter uma coisa dessa na mão. Minha capacidade é ambição. Quando a física começou a ver a força do átomo, da energia atômica, que podia servir para um monte de coisa boa, o homem fez a bomba. Então a gente às vezes não está preparado para poder ter certas evoluções, né? Então eles mandam, e aí o que acontece? Eles inventam isso, está lá, está pronto, aí vem alguém encarnar na Terra com luz, que vai lembrar, vai ter toda a intuição,
e vai inventar isso na Terra. Você fala, pô, esse cara é inteligente, né? Ele trouxe um projeto, estava pronto. Chico Xavier foi o primeiro Wi-Fi. Essas. Só, É verdade. João, só falando isso, tem um cara em Campinas chamado Carlos, sei lá do que, da Universidade da Unicamp, que ele descobriu, através daquele túnel de aceleração nuclear, os mundos paralelos, porque ele descobriu que quando ele acelerava o átomo, ele fazia esse átomo parar, ele voltava no tempo. Então, nesse momento, ele conseguia ver o átomo no passado, no presente e já no futuro. Então, é dentro do nosso tempo. É dentro daquilo que você falou, que não existe tempo, que existe velocidade. Exatamente. Então, ele conseguia ver o átomo nos 3 mundos simultaneamente. Depois ele ampliou isso aí. Na verdade, ele tem um estudo aí que você estuda os mundos paralelos, universos paralelos, que se você começar a estudar isso, eles vão te falar que todas as suas encarnações estão acontecendo ao mesmo tempo agora. Não existe tempo. Não existe passado e futuro. Existe agora, tudo. E o que você faz nessa já está influenciando naquela, que vai influenciar na de outra. Então tem um estudo que fala dos mundos paralelos, que ele fala exatamente isso. Que não existe, você coexiste em todas as suas vidas no mesmo momento. Isso é coisa de maluco também. Quando eu fiz regressão de vidas passadas no centro, eles disseram que são energias que ficaram círculos, médiums, quando a pessoa em si estava ali, e eles puxavam energias de outras vidas. No caso, é isso? Na verdade, né? Vamos pensar aqui do jeito que a gente ensinou. Então, quando a gente está aqui nesse último plano aqui, encarnado, a gente não lembra de nada. A gente está preso nessa casca aqui. Essa casca aqui deixa a gente totalmente burro. Não lembra de nada. Quando você faz uma regressão, você vai buscar no plano espiritual toda essa sua cadeia, desde onde você veio. Você não vai conseguir fazer uma regressão boa que vai te buscar tudo. Ela vai conseguir buscar alguma coisa até onde... E outra, a gente só consegue fazer até onde a espiritualidade deixar. Tem coisa que você não vai poder saber e você não vai ficar sabendo. Na verdade, são suas vidas, eles conseguem fazer com que você passe para eles essa vibração de onde você viveu, de como você... para poder trazer. Quando você morre, você vem para o umbral e depois você começa a adquirir luz e vai para o penumbral depois, aí você vai todas as vidas. Não é porque você morreu que você vai lembrar de tudo. Se morrer, você continua sendo a mesma pessoa. Não muda nada, gente. No momento que a gente morre, não muda nada. Tem um exemplo que fala assim, ó, na guerra do Vietnã lá, estavam os americanos e estavam os caras lá do outro lado, lá atirando nos americanos. Aí o americano matava o outro matava o americano, ele morreu, é espírito. Continuou atirando. Ele continua querendo matar, ele vai lá querer matar o espírito agora, né? Vai lá. A guerra continua, não mudou nada. Ele está lá, ele está no umbral, não mudou nada, ele só perdeu a matéria, ele continua igual, eles vão querendo se matar lá. Aí fica aquela briga na terra e no plano espiritual, todo mundo querendo se matar, e os espíritos querem se matar também. Tanto é que dizem que a Primeira Guerra ainda não acabou, né? Estão lá se matando, os espíritos ficam lá se matando lá. Até eles acordarem, porque não é porque que morre, que vem aqui para o umbral, que essa parte aqui, que você lembra. Mas tem bala ainda? Entendeu? Eles se matam lá. Você cria a realidade que você quer. Eu tô lendo um livro que fala, que comprova que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não acabaram. Você cria a realidade que você quiser. Mas nem o Rambo tem. Você entendeu? E os caras estão lá, até que eles conseguem adquirir um pouco de luz, ou alguém lá de cima vem buscar e fala assim, gente, acabou. Você morreu. Você não está mais na Terra. Aí, ele vai lembrar de tudo? Não. Vão ensinar ele. Ele vai ver que já não está num plano. Ele vai olhar de cima para baixo e vai ver que existe alguma coisa lá embaixo e ele está aqui, é diferente. Mas ele não lembra disso aqui. O nosso lar está aqui no penumbral. E quando as pessoas chegam no nosso lar, elas também não lembram de nada. Quem assistiu o filme do nosso lar vê
Quando você chega no hospital, você também não lembra de nada. Aqui você é preparado, as pessoas estão cuidando de você. No hospital fica aqui entre o penumbral e o umbral. Fica esse pedaço aqui. André Luiz, quando... integração. E o nosso lar é um. Mas esse filme mostra o inferno também, né? O inferno é criado por você. Mas você viu aquilo lá rastejando? É o Brau. Ele é Não, Não, mas ele tá falando Mas é aqui, ó. É meio onde que você está. significa que você tem que ficar pedindo socorro pra Quando você morre, você fica aqui, ó, esperando ajuda. No filme tem uma hora no filme, quando ele já está no nosso lar, que ele quer visitar a família dele. Então, quando ele fica sabendo que a mulher dele já tem um outro cara, ele começa a ter sensações que vão fazer com que então assim, é o que eu estou falando, a vibração emocional, no caso do filme, a vibração emocional dele vai levar ele de volta para o umbral. Então assim, o lugar onde ele está depende do nível de vibração que ele está. Então se ele tem um nível de vibração um pouco melhor, que está falando ali, então ele tem uma evolução. Só que se ele não bobear e ter esse desequilíbrio, ele volta para o umbral. Então, é aquele filme Amor Além da Vida. Ele explica melhor ainda do que o nosso lar. Você entendeu? Porque as pessoas ficam presas aqui no umbral quando morrem. Elas ficam presas. E aí cada um monta o seu próprio inferno, né? Ela fica presa na própria consciência. Exatamente. E ele vai para pegar. E aí quando você fala, se você lê o livro lá do Meia-Noite, né? O umbral lá que ele viveu é o que ele criou. Exatamente. Cada um. Por isso que a gente precisa começar a entender tudo isso diferente. O dia que a gente passar para cá, a gente não sofrer. Para a gente saber o que está acontecendo aqui. Começa a chegar, você faz necessariamente mentira. Muda a vibração. necessariamente todos vão passar pelo grau. Mas aqui, Então, depende. você muda a tua vibração, você cai. Quando a gente começa o projeto aqui na Terra, a gente tem lá já registrado quantas encarnações você vai ter. Aquilo que você explicou ao Isso. Enquanto você está no início, onde você não adquiriu luz ainda, você continua morrendo, indo para o umbral, voltando, indo para o umbral, voltando, para o umbral, voltando. Quando você vai chegando perto da última, que você sobe. E aí quando você vem fazer a última, que você vem para cá, depois você nasce e ascensiona e vai embora. Você entendeu? Mas a gente consegue isso aqui, é o que eu falo, isso aqui é do jeito que é pelas encarnações. O que eu quero que vocês aprendam, o que eu estou querendo que vocês entendam, é que a gente aqui pode começar a evoluir para a gente encurtar esse tempo e começar a enxergar esse mundo aqui em cima antes de passar por todo esse inferno aqui. Encurtar esses vidas e vidas. A gente está aqui para evoluir, não para comprar carro. A gente pensa que a vida da gente ela só é perfeita quando você tem o carro, casa, apartamento, né? Quando a gente consegue ter Não. Bens materiais. Você entendeu? A gente vive num mundo material, que a gente só dá valor para isso. Mas não é isso, não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para adquirir luz. Sobre aquela energia que você disse, né, no começo da aula, você atrai aquilo. Isso também se classifica no karma? O que você planta, você colhe? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu vou explicar um pouquinho de karma para vocês poderem entender. Tem muita coisa de karma que o pessoal fala que a gente acaba se ficando muito culpado. Né? Porque o karma não é energia, então você planta, você colhe? Então. Karma. Eu sou nervoso. Cientificamente a gente tem matéria e antimatéria. Tá? Então aqui é o seu corpinho. Matéria e antimatéria, energia positiva e energia negativa. Quando você faz mal para alguém, quando você faz coisas ruins, você vai adquirindo antimatéria, que é energia negativa. Imagina que tinha
uma pessoa aqui que eu prejudiquei muito. E por conta disso eu adquiri muita antimatéria. Aí as pessoas acham que para eu poder evoluir eu vou ter que nascer de novo para poder ajudar essa pessoa. Não precisa. Começa a fazer o bem e receber matéria, energia positiva. Isso aqui é matemática. A hora que você tiver muita energia positiva que vai suprir toda essa antimatéria que você tem aqui, esse karma que você tem com essa pessoa não existe mais, não se preocupa com ela. Você não vai precisar nascer de novo para poder resolver o problema, não. Já começa a resolver agora. Começa a fazer coisa boa, atrai energia positiva, tira essa antimatéria que você tem. Na outra vida você não tem mais nada com ele, porque você já não tem mais energia negativa aqui. Até mesmo sucessivamente faça o mal. Não, se ela fizer um mal, ela vai ter antimatéria, está lascado, né? Cada vida é uma pior que a outra. No caso, só tão olhos. Por exemplo, tudo bem, entendi. Mas e se o mal não foi você que gerou, foi outra pessoa que gerou pra você, e aí? Como que fica? Eu não entendi a pergunta dela, não sei se foi a mesma. Como assim? Por exemplo, alguém faz um mal a você e isso te prejudica muito e você tenta reverter de várias formas. Você não gerou mal, a outra pessoa que gerou pra você. Eu vou explicar uma coisa pra você. O que isso muda nas reencarnações, de você ter que voltar ainda para aquela pessoa É isso. te pedir perdão, entendeu? Primeiro você tem que entender uma coisa antes disso. O que a gente explica na espiritualidade? Tudo que você faz, Sim. você recebe de volta. Sim. Toda energia que você emana, você recebe de volta. Estou fazendo coisa ruim, vou receber energia negativa. Sim. Agora esse cara aqui, esse cara é um cara que só faz coisa boa. Só tem energia positiva do lado dele. Pode mandar o que você quiser para cá. Ou que ele tenha, porque eu falo assim, aqui Pode. ninguém é perfeito, mas que tenha mais Não, coisa estou falando assim, positiva não. do que coisa negativa. Pode mandar o que quiser. Então, mas isso Essa energia que manda não vai atingir, não vai, Porque não vai ele conseguir. Ele vai tratar essa energia de uma Isso. forma diferente. A minha pergunta é Quando você fala o perdão, não é você que dá aos outros, é você se perdoar daquilo que você fez e te deixou esse mal-estar. Você não precisa ir lá no outro e falar, meu Deus, bate mal o cara. Você tem que limpar isso dentro de você para transformar essa energia negativa em energia positiva. porque a minha pergunta, vamos supor, duas pessoas que são unidas. Aí acontece alguma coisa que, por exemplo, dois irmãos, que acontece algo e acaba com a família. O que isso que aconteceu, como que isso se resolve, entendeu? Por exemplo, traição, puxar tapete, esse tipo de coisa, entendeu? Maldade, né? De uma parte com a outra. Por mais que essa parte não tenha provocado. Exato, entendeu? Você quer saber quando é que o cara vai pagar? Exatamente. Mais ou menos. O problema É isso que você quer saber. Não, eu sei disso, mas... Você quer saber assim, ó, eu apanhei, quando é que esse cara vai pagar? E a gente fica preocupado se ele vai pagar agora, né? Não, não é questão de pagar ou não pagar. Mas acho que nem... Lógico, isso aí aconteceu comigo, com a minha mãe. Do irmão dela, da sociedade, dele ter feito tudo que ele fez com a gente. Meu, eu sei assim, a gente sempre tentou fazer tudo de acordo e tudo de acordo não foi suficiente. E a gente sabe o que ele emana pra gente, entendeu? Ódio, bronca. Aí vamos pensar assim, entendeu ó. mais ou menos o que eu tô querendo? Esquece todo esse lado energético aqui. Tá. Vamos pensar assim, nós somos almas, espíritos, e às vezes a gente quer realmente resolver algumas coisas com algumas pessoas. Então, a gente morre, né? Então, para que a gente evolua, a gente tem que passar por provação. Então,
Vão falar que você precisa evoluir, que você precisa aceitar o amor e começar a amar. E o outro também. Aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar aquelas almas que não se dão e vão colocar junto. Para ser pai, mãe, filho, irmão, para ver se aprendem a amar. Só que eles não se dão. Por algum motivo de outras vidas que já deu problema. Agora você já parou para pensar? Se hoje ele tem todo o sentimento de ódio que ele tem por você, o que você já pode ter aprontado para ele uma outra vida? Eu me pergunto isso. Eu estou percebendo como eu descobri Você a entendeu? resposta. E aí fica aquela briga que não acaba mais. Eu vou dar um soco em você e você vai dar um soco em mim. Na outra vida eu te dou um soco, nessa aqui Como que você a dá um gente soco. para desse tipo de coisa? Quando a gente para, a gente abandona isso, a gente evolui. Evolução. O tempo que você fica preocupado em entender por que isso acontece, ou de ter raiva dessa pessoa, você está deixando de viver a sua vida. Não, raiva já passou, essa parte da raiva, da bronca. Mas você está procurando o porquê. Não, porque Evolui. porque eu ainda tenho coisas para resolver, entendeu? Você tem E que eu pensar quero assim, ó. que isso não Começa a olhar trabalhe, as pessoas, entendeu? começa a olhar as pessoas diferentes. Um assassino, o padre, um pai de santo, o pior ou o melhor, Cristo, todos eles vieram de Deus, todos eles estão aqui, todos eles vão se iluminar um dia, todos, todo mundo volta. Um dia, a pior pessoa do mundo, ela vai voltar um dia. Então você tem que começar a olhar as pessoas diferente. Você tem que começar a olhar e ver que aquilo lá faz parte de você. Aquela pessoa, todos aqui fazem parte de mim, porque eu faço parte do todo, ele faz parte do todo. Então você tem que começar a olhar diferente. Você tem que, essa é a lição. Você precisa evoluir. Você precisa olhar e ver assim, ele ainda não conseguiu, mas ele vai conseguir. Eu preciso parar de ter ódio. Eu preciso parar de não gostar dele. Porque eu sei que ele vai evoluir. Entendeu? Porque, na verdade, nós somos uma coisa só. Nós estamos em corpo separado nessa terra. Mas se a gente voltar, a hora que a gente voltar, é a mesma coisa. Então, quando você começar a olhar as pessoas diferente, não olhar mais com raiva, não olhar mais com rancor, não olhar mais com desprezo, e começar a olhar as pessoas como elas realmente são, você começa a evoluir. Isso começa a não fazer mais parte da sua vida. Aí sua vida melhora. Joana, É aí que corta o karma. essas pessoas são uns instrumentos para a gente evoluir. Sim? Porque você olha para ele e fala, eu não quero ser igual a ele, eu vou evoluir. Exatamente, Você mas entendeu? tem um outro lado também, por exemplo, um assassino que mata o filho de uma pessoa X aí. Como que essa pessoa X vai perdoar e vai olhar para esse assassino? Então vocês têm que começar a entender o negócio de um ângulo diferente. Vocês estão falando assim, o cara veio aqui e matou. O cara na matéria ele matou, ele fez. Começa a ver de um ângulo diferente. Veio uma alma aqui para passar alguma coisa e alguém teve que fazer uma coisa que ela tinha que voltar. Ela teve que passar e alguém teve que fazer alguma coisa. Então começa a pensar não na matéria, na alma. Começa a evoluir. É difícil explicar isso, porque é difícil a gente entender. Mas quando a gente entende, a gente começa a ver que assim, esse sentimento não precisa existir. Aí que está a evolução, aí que você evolui. E é isso que as religiões não ensinam. E é aquela coisa que a gente fala, né? Que eu desejo o mal de uma pessoa, essa pessoa só pega o mal se ela quiser, ela só recebe se ela quiser. Se você tiver emanado energia positiva, se você estiver vibrando bem, Não vai ser atingido, né? Senão isso se torna um ciclo vicioso mesmo. Karma, karma, karma. Um exemplo legal disso aí, João, quando no momento do reencarne, o cara foi lá em cima, passou no umbral lá, você vai poder voltar para evoluir. Aí o cara volta e essa gestação é interrompida. O crescimento dele, quando ele está mais ascensionado, quanto mais alto o cara está, melhora a vibração dele, evidentemente, muito mais fluida, né, muito mais limpa. Esse cara tem vontade de voltar, para poder se limpar, crescer mais, né, e ascensionar de uma vez. Então, quando esse cara pensa desse jeito, ele tem uma gravidez interrompida, ele não consegue nascer, foi o momento que ele vai gerar nele amor e volta, que era uma oportunidade que ele tinha, mas ele não aprendeu. Ele está aprendendo nesse momento que ele está vindo para poder passar por essa prova também. Ele não chegou nem a viver. Que mal ele fez?
Né? O que ele fez? Não fez nada. Porque nem ele chegou a nascer. Tem uns que nascem imediatamente, se chamam, olha, está perfeito. Só que ela vem para aprender a dar valor para essa vida que ele está vindo também. É uma forma de ela aprender a entender melhor essas coisas do homem. O que a gente tem que começar a entender é que cada alma, cada pessoa que está aqui na Terra é alguém que precisa evoluir. Não adianta você querer fazer com que a pessoa evolua. Não adianta você querer empurrar isso para um lado ou para o outro. Ela veio do mesmo lugar que você, já teve várias vidas, várias encarnações nesse planeta ou em outros, como você, e ela precisa evoluir por algum motivo, porque a gente vive numa sociedade onde existe esse conceito de família, como é criado hoje, e ele faz parte de um laço afetivo que você tem, mas ele tem que evoluir. E às vezes quando a gente interfere na evolução, não deixa ele se arrebentar, ele não evolui. A evolução é de cada um, né? Exatamente, a gente tem que desapegar. Dizem que nos planos, em projetos, que são projetos de luz, que não é projeto kármico, onde a gente não está ligado à matéria, as crianças nascem, imagina que você tem uma comunidade, né? Várias pessoas moram nessa comunidade. Então, eles controlam a população. Então, eles vai nascer uma criança de um homem e de uma mulher. De quem que é essa criança? Não somos de ninguém, né? Mas não tem pai e mãe. Quem é responsável por cuidar dessa criança? É toda a comunidade. Não existe o conceito de pai e de mãe. Porque ele é uma alma que veio para evoluir. E toda a comunidade, num projeto de luz, ela é responsável por ajudar a evolução dessa alma. Então não tem esse afeto, esse apego que a gente tem em pai, mãe, essas coisas. Porque eles já passaram, já evoluíram, eles sabem que não precisa disso. Porque não é o karma. Às vezes o pai e a mãe atrapalham a evolução do filho. Uma coisa que explica bem, talvez, não sei, aquele filme da consciência, como chama? Aquele menininho que... Inteligência artificial? Inteligência artificial. Esse é o pelourinho? É. Explica alguma parte disso aí, não explica? Eu não lembro do Porque filme ele agora para volta, poder falar. ele era uma... Ele era um robô, né? E ele volta a ser humano, mas os pais morrem, ficam velhos. Eu nunca feito com uma atriz, eu não Não lembro. lembro. Precisa assistir de novo. Ele para poder começa a lembrar. amar, ele começa a ter sentimento do amor. Ele começa a ter sentimento. Começa a ter sentimento. Ele é um robôzinho e começa a ter Tem o Homem sentimento. Bicentenário também, Aí essa mesma linha. os ETs pegam ele no final, ele tem um fio de cabelo da mãe, e os extraterrestres, porque a Terra foi distribuída, eles só acharam ele. Ele era o último. Ele estava bem abaixo d'água. Aí os ETs pegaram, os extraterrestres pegam ele e ele queria ter um dia com a mãe. Só que os ETs eles não conseguiam fazer pela vida inteira. Quando dava noite, ela morria novamente. Você falou um negócio legal. Quem são os ETs? O que você explicou a vida a aula passada. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente precisa começar a pensar diferente. Quem são os ETs? ETs são espíritos, gente. Não é coisa de filme. ET é espírito, que está em luz, que está em outros padrões de vibração, que vem aqui para fazer alguma coisa. Então, uma coisa que é importante a gente entender, cada um é uma alma que precisa evoluir. Não adianta querer mudar um ao outro. Adianta a gente evoluir. O dia que você começar a olhar as pessoas que te fazem mal de uma maneira diferente, e isso não te traga mais sofrimento, e você tenha paz, você acabou com esse problema. Mas a gente precisa evoluir, não é fácil. A sua positividade vai bloquear a negatividade dele, entendeu? Isso não vai mais atingir você. E ele vai acabar deixando de ter ódio, rancor, etc., de emanar energia negativa para você, porque não te atinge. O dia que você entender, E como vai voltar para ele, ele vai parar. No dia que você entender que você e ele são a mesma coisa, em corpos diferentes, e que se você for lá e cortar o braço dele, você está cortando um pedaço do seu também, porque vocês fazem parte do mesmo todo.
você vai parar de cortar o braço dele. Porque vai doer, porque você está cortando o seu também. Aí você vai parar de xingar e bater, porque você está fazendo isso com você. Aí você volta a falar do espinho. Isso, todos nós somos um. A gente só está manifestado numa alma para poder evoluir. Mas todos nós somos uma coisa só. Você só consegue inibir o mal dele se você realmente perdoar e viver a tua vida. Se o perdão é seu, não é isso, não é você perdoar ele, é você parar de pensar nisso e evoluir. Eu melhorei muito depois que eu comecei a ir em psicólogo, porque eu não aceitava a rasteira. Não, mas foi eu melhorei muito. Porque antes, só de eu lembrar, sabe quando seca a garganta? Você não, então, a hora que você tem que começar a pensar diferente. Quando você começar a pensar diferente e você lembrar, você não vai trazer esse sentimento ruim, essa energia negativa para você, e aí as suas coisas vão andar. Se a pessoa continuar emanando negativo para você. Se você for uma pessoa que emana positivo, pode mandar. Eu fico aqui na frente. A gente atende 50, 60 pessoas toda sexta-feira. Se eu tivesse preocupado com isso, eu fechava o terreiro. Porque cada um que você atende e faz o bem, é uma 10 inimigo. Só que eu estou preocupado com isso. Força do pensamento, né? Pensamento positivo, coisas positivas. E que eu penso, se tarde e meia-noite não tiver do meu lado. Aquilo que você havia falado no final da aula, sobre a hora, 2 horas da manhã, e quem trabalha à noite, quem é mãe, que fica às vezes com criança. Por isso que você vive mal pra caramba. Quem trabalha à noite tem Mas é a mãe, por exemplo, que as duas são É mais ou menos isso. Se você for estudar, você gosta de astrologia, vai estudar isso aí. É mais ou menos essa hora, a hora que você consegue se É a hora da irradiação. aquele horário ou serviço? É próximo desse horário. Quando você fala 2 horas, não, é naquele pedaço. Entendeu? Diferente das 6 horas da manhã. Dizem que 3 horas da manhã também é o horário para você, se você acha que é o horário que não é verdade. Mas, por exemplo, Se eu rezar no meio da noite, É um jeito, é mesmo assim, né? Por isso que fica cansado. mas não tem uma outra hora, só tem 1 hora. Não, é a hora que você dorme, que você vai receber do astral. Mas não tem, pode ser 2 horas? Não. Uma hora é 2 horas. Não, de dia você consome, por isso você tem sono. Chega uma hora que você não consegue ficar. Acabou a sua energia, você precisa dormir para recarregar. É mais ou menos assim. Você tem uns estados de sono. Teoricamente, o ser humano tem um horário para dormir, isso é universal. Ele acaba dormindo no horário e acaba o universo conspira, tudo uma coisa ligada. E você vai diminuindo sua frequência mental, e num determinado ponto você se abre para o universo. Vamos trazer essa volta, o universo. Então, o horário é 2 horas aqui, 2 horas na China, 2 horas em outros lugares. Então, se você tem isso, não é que o horário é aquele. A meditação vem em contra isso para você poder recuperar seu Você horário. pode fazer meditação às 2 horas da tarde, às 5 horas da tarde e recuperar essa energia. Não, mas o universo, na verdade, a frequência sua, a noite é mais quieto, a noite não tem... Na hora que você está dormindo, quando você está dormindo, você diminui a sua vibração. Você está fazendo uma meditação forçada. Você diminui sua vibração, você atinge o plano astral, você Não, consegue... é também se você receber pensar por energia. outro lado, no dia tá todo mundo assim, né? Sim. Por isso não tem como focar. Na noite como Não, você precisa, para você receber, você tem que diminuir sua vibração. Ou você faz isso meditando, ou você dorme. E quando você dorme, que é mais ou menos o horário do sono profundo, que é esse horário, que é a hora que você recebe. Deixa eu fazer uma pergunta. Puta, esse horário é teu pulo, meu. Se um pouco. Acontece um negócio comigo, com a minha mãe. A gente fala que é o estágio do meio. É esse o estágio da meditação? Não é nem o sono profundo, mas também não é o acordado. Como assim? O estágio da meditação. É meio esquisito, que nem, vamos supor, você não está dormindo, mas você também não está acordado. Aí Já você tem aconteceu alfa. isso com Você fica em alfa, você fica em alfa. exatamente. Aí você está ligadona ainda. Aí não Já acontece nada. aconteceu isso com você? Eu chamo isso de estágio do meio. Na verdade, a partir daí que você começa a fazer a sua projeção astral, de hora que você quiser.
você vai tentar, você dorme. Não, Tem um cara aqui que ensina uma técnica que ele fica com o braço levantado, fica deitado com o braço assim. Aí quando ele vai dormir, o braço cai e ele acorda. Não é. Até ele poder fazer a proteção. Eu medito bem. Mas, por exemplo, no meu soninho à tarde, eu tô acordada, se tocar o telefone eu já tô ligadona. Mas ao mesmo tempo eu tô sonhando junto, sabe? Você tá em outra coisa sonhando junto. Fazendo, você faz só alguma coisa. Quando você está em alfa, você está vivendo ainda o seu mundo, você está fazendo uma transição, então você vê algumas coisas, alguns lampejos, até da sua memória que foi periférica, que você não visualizou, mas ela passou por você. Agora tem uma Quando coisa você muda a Terra, aí você realmente está no... E eu tenho uma outra coisa também. Quando eu dormia, eu vi o professor falou, eu vi espíritos, eu estava em outras dimensões, eles tiveram que fazer um tratamento. Por quê? Pô, tá todo mundo, que todo mundo quer, você mandou parar? Não, hoje eu faço com menos frequência. Sabe uma coisa assim, você tipo, põe o teu cérebro, porque o cérebro tá dormindo, né? Aí você tá lá sonhando, aí dá vontade de fazer xixi, você vai lá, acorda, mas aí você fica pensando no sonho ainda. Quando você volta pra cama, você começa a voltar no sonho e você consegue continuar o sonho. O que é isso? É pensamento. É que você ainda está naquela, né? Você ainda não fala de pensar. Mas voltou depois. A gente só precisa entender que o sonho nem sempre é projeção. A maioria das vezes o sonho é o subconsciente da gente falando o que a gente precisa. 87%, se eu não me engano, da sua consciência está no seu subconsciente. Imagina assim, ó, esse aqui é a sua consciência. Essa aqui é a sua consciência. Esse aqui é o seu subconsciente. Então, quando você dorme, às vezes, é o subconsciente que está te passando informação. Os medos, né? Os Sim. medos que acontecem. O subconsciente, ele trabalha o dia inteiro para te direcionar. E é aqui que ficam as nossas crenças. É aqui que a gente tem que mudar. Aquele negócio que eu mandei, que eu postei lá nas 10 coisas que a gente aprende, que a Tânia Agora, que eu mandei pela Tânia Agora, se você entrar dentro do site dela, ela explica tudo isso.